Hoje é 14 de junho de 2019. Este escriba não pode desdobrar-se para tecer comentários sobre os jornais todos os dias. É preciso uma pausa para a meditação de vez em quando. Há quem haja dito que este escriba lê bem. O escriba não tem tempo de escrever. Então, tudo aquilo que ele diz porque precisa confrontar com seu ideário interno e estabelecer uma coalizão para que possa formalizar verbalmente aquilo que está pensando. Não lê, não. Às vezes é preciso olhar o jornal. Por exemplo, a Folha de hoje, sexta-feira, presidente quebra silêncio sobre vazamento e exalta legado de Moro. Embaixo, em petit comité, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. Juízes conversam pouquíssimo com advogados. Juízes, magistrados e advogados têm muito pouca aproximação física. Normalmente, nas chamadas instâncias superiores, é muito difícil. Este escriba, por exemplo, tem cheganças nas cortes superiores, mas aqueles que, por hipótese, pudessem, antes de ocupando cargos nos setores superiores da jurisdição, tivessem alguma intimidade mínima com este escriturário do direito penal, ao entrarem na corte já assentam impedimentos. Nenhum processo deste escriba é distribuído a qualquer ministro ou a qualquer magistrado que tenha, por hipótese, uma certa aproximação com este criminalista. É assim que se faz. Esta questão de dizer que advogados e juízes podem ser amigos independentemente da jurisdição, não podem, não. Não podem porque a criação de constrangimentos é muito delicada. É preferível que se separem imediatamente após a posse e venham a se ver novamente na aposentadoria de um e outro, ou nas exéquias de um e de outro. E é assim que se faz, é uma carga terrível, é um encarregamento muito sofisticado. Então, esta afirmativa, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz? Não é normal, não. Juiz Moro. E também não deve ser normal que juízes e procuradores ou promotores de justiça conversem sobre os processos e indiquem um ao outro aquilo que é necessário ou suficiente à comprovação de uma determinada passagem de uma acusação já posta ou de uma imputação a ser feita. Isso é absolutamente contraindicado. Normalmente, quando da conversa surgem sugestões a determinado tipo de procedimento para o angariamento de uma prova mais séria contra uma persecução em curso. Não é normal, não. E não deve ser. Desgraçadamente, é o preço que se paga muita vez para
na preservação da independência do juiz e da independência também da advocacia, moralmente da advocacia criminal. Paciência. Isso não é uma afirmativa posta com precisão, não. A não ser que haja uma ou outra extravagância de um magistrado qualquer. Mas se quando houver, é anormal, exatamente por ser extravagante. O que está havendo agora é aquilo que se chama de uma contra-informação. Porque há a desconfiança posta no noticiário, a perturbação óbvia do equilíbrio que deve existir para a preservação da dignidade daquele que tem a sua honorabilidade posta em dúvida e, em sequência, os órgãos de contra-informação se estabelecem naquilo que se chama de contra-provocação para a estabilidade de imputação e de resistência. E nisso, é óbvio, há departamentos ou setores especialíssimos e muito bem preparados no governo federal para esse tipo de comportamento. Este escriba não há de se intrometer nessa disputa, porque não é caso seu, não tem a mínima participação em qualquer desses tipos de procedimento imputatório, tipos de procedimento imputatório. É uma anomalia verbal, mas é cabível. Não tem não se mete nisso. Mas tem sim interesse muito grande, mais organicístico que individual, nesse pacote anticrime que o antigo juiz Moro e hoje o ministro da Justiça pretende inocular no Congresso. E tem sim uma vertente emocional grande também nesse decreto que Bolsonaro pôs a lume concernentemente à utilização ou a manuseio de armas de pequeno e grande calibres pela população. Tem mais do que interesse, tem o dever de se intrometer nisto. E nesse segmento, nessa sequência, este escriba teve 8 ou 9 sessões discutindo esse projeto Moro, essa propalada lei de dimensionamento de medidas anticrime, que hoje o ministro da Justiça quer que o Congresso aprove. Tem sim 8 sessões transformadas em DVDs que estão por aí. Quem quiser ou puder, ou tiver interesse, que leia e veja esses DVDs, que são conversas francas entre este escriturário do direito penal e o criminalista, dogmata do direito penal, Roberto Delmanto. Quem não quiser também, não há de fazer diferença, porque nós cumprimos também a nossa obrigação, como a ordem também cumpre suas atribuições, e o Ministério Público procura integralizar aquilo que pretende naquilo que diz respeito às imputações feitas na Lava Jato, que também não tem o interesse deste advogado. Não é advogado lá, não defende qualquer criatura,
não tem vinculação política com qualquer partido, regulamentar ou não, no Brasil vigente ou mesmo na brasilidade anterior, tem uma importante vinculação com a transparência da distribuição da justiça. E não pode admitir, obviamente, que haja conversas íntimas entre um juiz e um acusador, a saberem ambos o que é melhor para a efetividade de uma ou outra imputação. Isso não se faz, não deve nem pode ser feito, constitui motivo suficiente, mais que suficiente, para o suscitamento da suspeição, em algumas hipóteses até mesmo para impedimento de natureza objetiva. O hoje ministro da Justiça precisa defender-se, sim, precisa explicar. E o procurador da República que está interferindo nessas particularidades por força do ofício, há de se explicar também. Este escriturário de direito penal afirmou lá atrás, em outra crônica, cumprida, aliás, uma crônica de meia hora ou 30 minutos de duração, afirmou que, tocante ao procurador da República Dallagnol, ou coisa que valha tal nome, tem uma perspectiva menos grave, porque seduziu o magistrado com uma espécie de canto de sereia, conseguiu envolvê-lo nas suas pretensões, conseguiu levá-lo a auxílio para as pretensões inculpatórias e, se quando vergastado com um chicote com umas cerdas muito suaves, diga-se de passagem, há de se recolher atrás das portas com a sensação de ter cumprido o seu dever. Uma lanhada pequena, com poucos ferimentos na carreira, com um ou outro elogio atrás dos panos, apenas bafejado, no sentido de ter cumprido as suas atribuições funcionais. O juiz não. O juiz precisa ser o mais possível estável, embora a imparcialidade seja objetivo de atenção impossível no campo das humanidades. É impossível que alguém seja absolutamente imparcial. Já nasce com parcialidades entre o cheiro da mãe e do pai. Tocante ao resto, vamos ao trabalho. Hoje é dia 14 de junho de 2019, são 12 horas e 55 minutos. La nave va. Hoje é uma sexta-feira que promete ser tronitruante ou tronitruante, como querem outros. Já há um movimento aqui no Lago da Batata, perto deste escritório. O povo promete fazer barulho. Uns porque creem realmente em que a Previdência está seguindo um caminho inusitado. Outros porque têm raiva de alguém e precisam desovar essa raiva, se por outra razão não for. Prometem desovar a raiva contra o desequilíbrio econômico, financeiro, familiar, etc. Terceiros porque já não trabalham. E, por último, aqueles que gostam dessa movimentação popular e de atrapalhar a vida alheia. E lá na va.